2023 foi um ano de muitos acontecimentos importantes na área da bioética e do biodireito. Com o final do ano chegando, também chegou o momento da gente realizar a nossa retrospectiva bioética 2023. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos relembrar 7 acontecimentos que tiveram grande repercussão na bioética nesse ano. Meu nome é Rafael Verdival e você está no canal Biojuiz. O ano de 2023 já começou com a aprovação de uma lei em Nova York que autorizava a realização da compostagem humana. Basicamente, compostagem consiste na transformação do corpo humano em materiais orgânicos que podem ser utilizados para adubo. O corpo é colocado em uma espécie de compartimento, como se fosse um caixão, fechado, que é criado de aço reutilizável e é também revestido com alguns materiais orgânicos específicos. Dentro desse compartimento, o corpo vai se decompondo de maneira controlado durante algumas semanas. Depois desse tempo, as partes inorgânicas são separadas e aquele material orgânico que foi gerado, ele é transformado em adubo, que pode ser utilizado pela família do falecido para essa destinação relacionada ao plantio. Do ponto de vista da bioética, essa discussão acerca da compostagem humana também está relacionada com a própria perspectiva que nós temos acerca da morte. Além dessa relação com a morte, a gente tem também uma discussão relacionada à autonomia, ou melhor dizendo, o exercício da autonomia sobre o próprio corpo mesmo após o falecimento. Os defensores da compostagem humana argumentam que esse método, ele além de ser muito sustentável, porque gera um material orgânico, é rico em nutrientes, é muito bom para o plantio, também é uma alternativa mais sustentável para o sepultamento do que a cremação ou do que o sepultamento, o enterro tradicional. Porém, aqueles que são contra essa prática dizem que o corpo humano não pode ser, depois da morte, transformado em lixo doméstico. E você, o que você acha? A utilização da compostagem humana seria uma alternativa sustentável para o sepultamento? Seria também uma boa forma de dar uma destinação para o nosso corpo após a morte, uma vez que pode servir ali de nutrientes para o solo? Seria uma forma de se reconectar com a natureza? Me conta aqui nos comentários o que você acha. Ainda em 2023, outro assunto que chamou muita atenção dos bioeticistas e que trouxe vários debates foi a tentativa de ampliação da lei de eutanásia no Canadá. O objetivo dessa ampliação seria incluir como legitimados a praticar a eutanásia pessoas com problemas mentais. E isso gerou uma discussão gigantesca justamente porque a gente precisaria delimitar quais são os critérios que levam pessoas com problemas mentais graves a serem elegíveis à prática da eutanásia. Quais seriam os fundamentos bioéticos de uma decisão como essa? A morte clinicamente assistida no Canadá, ela foi autorizada em 2015 por conta de uma decisão da Suprema Corte do país. Um pouco depois, em 2016, o parlamento ele consolidou essa legislação, permitindo que a eutanásia fosse praticada em pessoas que tinham enfermidades graves, incuráveis e que fossem maiores de 18 anos. De lá para cá, o número de pessoas eutanasiadas aumentou bastante. Em 2021, por exemplo, foram registrados 10.064 óbitos decorrentes da prática da eutanásia. Também depois de algumas decisões judiciais envolvendo casos em Montreal, houve uma expansão desse rol de legitimados à prática da eutanásia, incluindo também pessoas que não necessariamente tinham doenças terminais. Só que essa inclusão de pessoas com doenças mentais, ela simplesmente dividiu e gerou muita polêmica no âmbito da bioética. De um lado, os defensores da prática nessas pessoas dizem que tem tudo a ver com a consolidação de uma vida digna, ou melhor, de uma morte digna, melhorando assim a qualidade de vida de maneira geral para aquelas pessoas, além de também garantir o respeito à autonomia. Porém, aqueles que criticam essa mudança dizem que isso traz um risco muito grande porque a gente está diante de pessoas que têm um elevado grau de vulnerabilidade e a ampliação desse rol de legitimados poderia trazer impactos muito negativos, principalmente em pessoas com problemas de depressão. Como a gente sempre diz aqui no canal, sempre que a vulnerabilidade está influenciando na tomada de decisão livre, a gente tem também uma mitigação da autonomia. Em razão dessas controvérsias envolvendo essa ampliação da lei, o governo achou melhor esperar um pouco e suspendeu temporariamente a inclusão de pessoas com doenças mentais no rol de pessoas elegíveis à prática da eutanásia. Do ponto de vista da bioética, a gente tem muitos problemas a serem enfrentados antes de uma decisão dessa natureza ser tomada. Quais os critérios utilizados para incluir pessoas com doenças mentais? Seria possível medir o grau de reversibilidade dessas doenças? E a principal delas, diante de uma situação que envolve tantas vulnerabilidades, é de fato possível garantir o livre exercício da autonomia? Falando agora de uma situação que diz respeito à nossa realidade aqui no Brasil, em março de 2023,
entrou em vigor a Lei 14.433 de 2022. Essa lei, ela revogou o parágrafo 5º do artigo 10º da Lei de Livre Planejamento Familiar, que é a Lei 9263 de 1996. Com isso, foi retirada a exigência de consentimento de ambos os cônjuges para a realização de esterilização voluntária em mulheres casadas. Essa mudança ela foi muito importante e ela representa um avanço gigantesco na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, porque permite que elas possam decidir livremente acerca da esterilização voluntária, efetivando assim a sua autonomia e garantindo sua dignidade. Porque antes dessa lei, para que pudesse acontecer uma laqueadura, por exemplo, voluntária, a mulher ela necessitava do consentimento expresso do seu marido. E isso trazia uma limitação ao exercício dos direitos reprodutivos, né? São direitos da personalidade, e isso também influenciava diretamente no exercício da autonomia. Além dessa mudança, que foi muito importante, a lei também trouxe outras pequenas alterações que tiveram impacto também nessa questão do livre planejamento familiar. Por exemplo, foi determinado um prazo de 30 dias para que sejam disponibilizados métodos contraceptivos, garantindo que as pessoas possam exercer o seu direito de não procriar. Também houve a garantia do direito das parturientes de realizarem essa esterilização voluntária no momento do parto. Essa prática que não podia ser realizada durante esse período do parto, segundo a legislação anterior. Porém, para que essa esterilização cirúrgica possa acontecer ali no momento do parto, é necessário também que essa parturiente ela tenha manifestado essa vontade pelo menos 60 dias antes do parto. Por fim, também houve a diminuição da idade mínima para a realização desse procedimento, que passou de 25 anos para 21. 2023 também trouxe atualizações normativas importantes para a galera do bodybuilding. Isso porque em abril de 2023 o Conselho Federal de Medicina aprovou uma resolução proibindo a prescrição de terapia hormonal e o uso de anabolizantes para fins estéticos, além de ganho da massa muscular, né, e também da prática esportiva. De acordo com o CFM, essa terapia hormonal ela é indicada apenas nos casos onde há a comprovada necessidade de suprir uma deficiência específica, a partir da identificação da falta de determinado hormônio no organismo da pessoa. Nesses casos, a reposição hormonal ela vai trazer benefícios que são cientificamente comprovados. O CFM adverte para os riscos potenciais do uso inadequado das terapias hormonais, sendo que é possível a existência de efeitos colaterais mesmo em casos de doses terapêuticas utilizadas em situações onde o próprio diagnóstico dessa deficiência hormonal foi realizado de maneira equivocada. A resolução também proíbe que os médicos prescrevam qualquer tipo de terapia hormonal experimental ou que não tenha sido aprovada ainda aqui no Brasil. Essa restrição também proíbe os médicos de realizarem cursos, eventos, publicidade, promovendo ou defendendo os supostos benefícios da terapia hormonal para fins estéticos, ganho de massa muscular ou práticas esportivas. Essa resolução, que é uma norma deontológica, ela cumpre um papel muito importante porque está fortalecendo a proteção à saúde e também a prática profissional dos médicos. Lembrando que a relação médico-paciente deve sempre se dar pautada na beneficência e também na observação das vulnerabilidades dos pacientes. Em agosto de 2023, a gente teve um dos assuntos que foram mais debatidos durante o ano, que foi justamente o transplante de coração realizado pelo apresentador Fausto Silva, o Faustão. Essa notícia ela colocou em evidência a situação dos transplantes de órgãos no Brasil. Esse caso ele trouxe à tona a discussão e análise acerca da normativa dos transplantes de órgãos no Brasil. Faustão, de 73 anos, ele teve um agravamento no quadro de insuficiência cardíaca. Por conta disso, ele foi internado e cadastrado no Sistema Nacional de Transplantes para receber um novo coração. Embora o Brasil tenha uma das maiores listas de espera do mundo quando o assunto é doação de órgãos e transplante de órgãos, o país mantém o maior sistema de transplantes do mundo, sendo o segundo em número de procedimentos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que, lembrando, utilizam um sistema de saúde privado. Esse sistema de organização e formação da lista é totalmente público e mais de 90% das cirurgias de transplante de órgãos são realizadas pelo SUS. Os pacientes eles têm uma assistência bastante completa que vai englobar o internamento, a realização de exames, os acompanhamentos médicos necessários. Vale dizer que no primeiro semestre de 2023 foram realizados
244 transplantes cardíacos no nosso país, um aumento de 16% comparado com 2022. Vale dizer que a regulamentação dos transplantes de órgãos no nosso país ocorre através da Lei 9.434 de 1997. Trata justamente da remoção de órgãos para transplante, para doação, e é uma normativa muito importante quando se trata do assunto. 2023 foi um ano de muitas atualizações no direito médico brasileiro. Um exemplo disso se dá na Resolução 2336 de 2023 do Conselho Federal de Medicina, que atualizou as normativas relacionadas à publicidade e propaganda médicas. Essa resolução nova substituiu a Resolução 1974 de 2011 e tivemos diversas alterações significativas. Alteração e regulamentação para a divulgação do trabalho médico, seu local de trabalho e equipe. Uso de redes sociais para publicidade e propaganda, visando a formação, manutenção ou ampliação da clientela. Permissão para anunciar o uso de aparelhos e recursos tecnológicos, bem como a aplicação de órteses, próteses, fármacos, insumos, com a condição de descrever as características e propriedades de acordo com a resolução. Revelação de resultados comprováveis de tratamentos e procedimentos, contanto que a identidade do paciente não seja revelada. Divulgação de preços de consultas, meios e formas de pagamento, além de anúncios de descontos para campanhas promocionais. Autorização e regulamentação do uso das redes sociais para publicidade, inclusive com a possibilidade de utilizar as imagens dos pacientes, desde que esses não sejam identificados. Participação do profissional em peças publicitárias de instituições, planos de seguro de saúde. Possibilidade do profissional organizar cursos e grupos de trabalhos educativos para leigos, bem como cursos, consultorias e grupos de trabalho para discussão de casos clínicos, além de atualizações destinadas a médicos e estudantes de medicina. E para finalizar a nossa retrospectiva, uma notícia que vem de novembro de 2023 e demonstra todo o potencial da biotecnologia nas relações de saúde e de reprodução humana. Em novembro de 2023, em Maiorca, na Espanha, nasceu Derek Eloy, o primeiro bebê europeu gerado por duas mulheres. As mães, a Zahara, de 27 anos, e Stefania, de 30, adotaram uma técnica chamada Invocell, que permitiu o desenvolvimento do embrião no útero das duas genitoras. Inicialmente, o embrião ficou no útero de Stefania por 5 dias, numa espécie de incubadora. Depois, ele foi transferido para o ventre de Azahara, que conduziu a gestação até o momento de dar à luz. Então, com a utilização dessa técnica inovadora, as duas mulheres conseguiram ter a experiência de partilhar o processo de gravidez. O Invocell é um dispositivo que funciona justamente como uma pequena incubadora. A diferença é que esse dispositivo é colocado dentro do útero da mulher, o que permite que o desenvolvimento inicial do embrião, ao invés de ocorrer no laboratório, como acontece com a incubadora tradicional, possa se dar dentro do próprio ventre de uma das mulheres envolvidas nessa gestação. Embora o Invocell já venha sendo utilizado na reprodução assistida ao redor do mundo, o destaque para esse caso foi a utilização dessa técnica como uma forma de viabilizar a concepção conjunta de duas mulheres. Mais uma vez, a gente tem aqui uma ferramenta que amplia a possibilidade do exercício dos direitos reprodutivos e da autonomia das mulheres, principalmente no que tange a essa questão da reprodução humana e a constituição desses novos arranjos familiares. A reprodução assistida é um dos temas mais importantes da bioética e do biodireito e, sem dúvida, a gente vai falar muito disso aqui em 2024, então não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro dessas novidades. Com isso, pessoal, nós vimos aqui 7 casos que foram muito importantes para a bioética em 2023. Lógico que tivemos muito mais assuntos que também são muito importantes, que demonstram toda a velocidade que a tecnologia avança e como isso impacta as nossas vidas. Então, se você quer ficar ligada, quer ficar ligado nessas discussões que vão com certeza se intensificar em 2024, se inscreva no nosso canal Biojures. Gostaria de convidá-los também para seguir a página CEBID Jus Biomed no Instagram. Trata-se de uma rede de pesquisa muito importante para a bioética no Brasil, da qual eu faço parte, que sempre estuda e repercute casos como esses apresentados aqui no nosso vídeo de hoje. Então, seguindo essa página no Instagram, você também vai ficar por dentro de todas as novidades acerca da bioética e do biodireito. Até a próxima!